Será que eu tô ao vivo já? Vamos ver. Opa, acho que já tem gente por aí. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vocês estão por aí? Me deem um oizinho. Deixa eu ver a luz aqui. Dê um oizinho aí pra mim, pra eu saber que vocês estão aí. Se meu áudio tá bom, se vou precisar de fone. Tem gente chegando. Vamos lá, já vamos chamar aqui o Dr. Tiago. Boa noite. Boa noite, gente. Oi, doutor chegou. Olá, Tati, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só entrar aqui. Tá tudo certo aqui com o YouTube, doutor? Estou Certo. iniciando aqui no YouTube, só um minutinho, a gente já inicia tudo aqui. Fechou. Boa noite, gente. Vamos entrando. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Deixa eu só abrir aqui. Aguinha aí, ó. Manter-se hidratado. Vamos falar aí de cálculo renal. Hidratação é fundamental. Vamos lá. Estão me ouvindo? Como é que tá o áudio aí? Tá bom, aqui também, pra mim tá bom. E o meu tá tudo certo? Precisa de fone? Acho que Tá? não, né? Não, tá tranquilo. Deixa eu só ver aqui no YouTube, acho que... Você conseguiu iniciar no seu YouTube? Acho que sim. Tá indo aqui. Tá ao vivo. Tudo certo. Porque o meu não foi, mas tá bom. Qualquer coisa a gente faz por aqui, eu jogo pra lá depois. Ah, tá preto agora no YouTube, mas tá ao vivo. Vamos por aqui então. Gente chegando ainda. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas. E aí, Tatiana, tudo bem? Como é que andam as coisas por aí? Tudo certinho, doutor. Vamos conversar um pouquinho aí sobre cálculo renal, né? A importância da alimentação. É um Sim. tema que eu gosto muito de conversar. E até queria que o doutor começasse explicando para nós a importância desse tema. Hoje em dia a gente acaba tendo um pouquinho as pessoas têm muitas dúvidas, né, referente à alimentação, cálculo renal, o que realmente pode, o que pode comer, o que não pode comer, porque na verdade existe sempre a gente ainda não tem uma resposta muito completa do porquê se forma um cálculo renal, né? A gente sabe realmente que existe um componente genético muito importante na formação dos cálculos renais. E os pacientes ainda ficam no posso comer isso, posso comer aquilo. Então até combinei a gente de fazer essa live aí para a gente esclarecer algumas dúvidas aí dos pacientes. Porque essa parte nutricional, o acompanhamento com o nutricionista é muito importante para a gente poder ajudar a prevenir na formação dos cálculos renais. É importante, né, doutora, a questão que a nutrição, ela não vai ajudar na hora da crise, né? Então, tem muita gente que às vezes até me procura. Eu tô com muita dor, enfim, na crise não é a nutrição, né? Então, é a parte médica realmente. A nutrição consegue trabalhar na prevenção da formação de novos cálculos, né? Então, é o trabalho que vem Sim, antes, né? Não naquele momento da crise. sim. É, Tati, o que que a gente. Eu conversei, separei algumas perguntas, né? Fiz um roteirinho aqui para a gente conversar. Eu acho que a tendência genética é importante na formação de pedra no rim, mas como tudo na medicina, né? Você não é uma receita de bolo. A gente, eu costumo falar que assim, você tem uma predisposição, pedra no rim tem uma
predisposição a formar um cálculo renal, mas geralmente o que faz a pessoa ter a doença é a junção da predisposição com os hábitos. Então, as pessoas precisam entender isso. Ela tem aquilo, não tem como eu mudar, não tem como a pessoa mudar aquela tendência que ela tem. Isso ela herdou. Não tem como ela mudar essa tendência genética. Isso ainda não é possível. A gente não sabe se no futuro isso vai ser, mas a gente não tem como mudar essa tendência genética. Então a pessoa tem que assumir isso para ela e procurar melhorar os hábitos para essa tendência não ser multiplicada, vamos assim dizer. A pessoa, às vezes a gente pensa, doutor, eu bebo muita água, eu como direitinho, mas mesmo assim eu tive um cálculo renal. A formação da pedra, ela ter bons hábitos, pode ser que não faça ela não ter cálculo, mas com certeza vai ajudar, não vai potencializar aquilo que ela já tem. Eu acho que esse é o principal foco que a gente tem que falar para os pacientes, eles têm que entender isso, que não tem como a gente mudar aquela predisposição dele. Mas a alimentação contribui muito, né, nessa questão da Sim, prevenção. A, a, a alimentação pode piorar, agravar, né? Então, aumentar a formação de pedras, né? Então, nessa questão aí faz toda a diferença realmente nessas pessoas que têm essa predisposição genética, né, em especial. ui. E agora vamos Aqui para também mim, deu. para você também. Voltou, tá me ouvindo? Doutor, travou aqui para mim um pouquinho a conexão. Será que aconteceu alguma Sim, coisa? Então vamos lá, podemos continuar? claro. Ô, Tati, existe algum alimento que seja proibido para quem tem cálculo renal? Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Alguns pacientes sempre fazem essa pergunta. Doutor, o que eu tenho que evitar, o que eu não posso comer? Na verdade, não existe nenhum alimento proibido. Diferente da doença crônica, que a gente fala muito da carambola, né, que é o único alimento que nós pensamos em formação de cálculo renal, não te protege contra a formação de cálculos renais, outros que podem estimular a formação de novos cristais, de novas é proibido. O equilíbrio e a quantidade
toda a diferença aí nesse caso. Então, proibição não tem. Travou de novo aqui. Vamos ver. Vou geral mesmo, né? Eu vou abrir uma nova, então, gente. Eu tô sozinha aqui, por favor. Vou chamar aqui o doutor de novo, porque eu acho que ele caiu. Aí, acho que o doutor tá voltando. Vamos ver. E aí, o que deu? Oi, acho que voltou. A internet acho que deu uma travada aqui. Não sei se foi qual delas que foi, mas acho que voltou. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Tá Bom, tudo acho que a certo gente agora? tá, acho que sim. Acho que a gente parou na questão de se existe alimento proibido, se não existe, de falar disso. Então, vocês não ouviram a minha explicação? Hoje a internet não tá ajudando a gente. Eu tinha falado, ô, doutor, mas vocês não ouviram a minha explicação, então? Oiê. Oi, eu te ouço. Tá. Então, eu vou falar novamente o que eu tinha falado, que eu achei que não foi para vocês. Proibido para quem tem cálculo renal não existe. Então, tem alguns alimentos que favorecem a formação de. Tem outros alimentos que te previnem contra a formação de novos cálculos, mas nenhum alimento específico é proibido pensando em cálculo renal. Inclusive, quando a gente fala de alimentos ricos em oxalato, enfim, proibidos eles não são. Realmente os pacientes acabam tendo essa dúvida, né? Hoje em dia está muito o oxalato em voga, né? A pessoa tem que evitar alimentos com rico em oxalato. Você poderia falar um pouquinho, Tati, de quais são esses alimentos que tem oxalato, o que disso daí, se realmente tem que evitar, não tem? É, na verdade, quando a gente fala, primeiro que assim, não é proibido, como a gente acabou de falar, proibido não é, mas o mais importante do oxalato é que se evite um consumo em excesso de oxalato na mesma refeição. Então, se você conseguir consumir os alimentos, você pode até consumir os alimentos de forma mais distribuída ao longo do dia e consumir alimentos protetores juntos, se manter bem hidratado, já te protege mais contra a formação de cálculos. Então, você não precisa deixar de comer os alimentos, só que evite consumir excesso numa mesma refeição. Então, nós temos alimentos como o ruibarbo, que não é muito comum, não é muito famoso, a beterraba e as folhas da beterraba também é um alimento rico em oxalato. Os feijões são ricos em oxalato também. Mas vale lembrar que, além dessa questão que eu falei de evitar consumir muito numa mesma refeição, tem formas de preparação dos alimentos que nós também reduzimos o teor de oxalato. Então, mais uma vez, o foco ali de não deixar de consumir, mas sim distribuir e cozinhar, né, que é a forma de preparo que reduz o teor de oxalato. Então, existem estratégias que nós podemos utilizar para não deixar de consumir nenhum tipo de alimento. Até porque são alimentos saudáveis também, fonte de vitaminas e minerais, enfim. Cacau também é rico em oxalato, né? O espinafre é outro exemplo de alimento rico em oxalato também. Eu costumo falar com os pacientes, assim, olha, eu nunca vi ninguém ter pedra no rim porque comeu muita beterraba. Geralmente o excesso não está nesses alimentos, né? Está em outro tipo de alimentação. Então, a gente sabe que é a mesma questão hoje em dia, o oxalato está em voga do que talvez o cálcio foi antigamente, né? Antigamente o pessoal falava muito em evitar o cálcio, porque na verdade as pedras são de oxalato de cálcio, a gente viu que na verdade evitar o cálcio piora a formação de cálculo renal, né? Parece uma controvérsia, mas na verdade quando a gente aumenta a ingesta de cálcio, o cálcio se liga ao oxalato dentro do intestino e eles não são absorvidos. Então, você tirar o cálcio da dieta, você vai acabar deixando o oxalato livre no intestino, ele vai aumentar essa absorção. Por isso que a gente sempre
fala que não é para evitar os alimentos ricos em cálcio, porque na verdade eles não são os vilões, na verdade eles até ajudam a gente a prevenir cálculo renal. Com relação à carne vermelha, acho que esse é um outro assunto bastante controverso. O que você me fala, Tati? A carne vermelha também não é proibida, assim como as outras carnes. A grande questão das proteínas, de uma maneira geral, na formação de cálculos, é o excesso no consumo de proteínas. E a carne vermelha sempre entra como a vilã, mas na verdade não é. Então, evitar consumir muita proteína, excesso de proteína, então uma dieta hiperproteica pode ajudar a formar novos cálculos. E, de novo, o que nós podemos usar aí numa refeição que tenha mais proteína? Os alimentos protetores podem ser bem-vindos neste mesmo momento. Então, usar um alimento rico em citrato na mesma refeição é uma boa estratégia. E de fato, a quantidade realmente é o que mais vai impactar aí na formação de um cálculo renal ou não. E o que seria comer proteína demais? Qual que é o recomendado aí? Quando é complicado falar por aqui em relação a quantidades, mas em média, para quem tem a tendência genética de formar cálculos renais, nós calculamos por volta de 1 grama de proteína por quilo de peso, né? Então isso vai depender até do que as pessoas comem no resto do dia de fonte proteica, não só da carne em si. Mas vamos pensar assim, de maneira bem geral mesmo. Se você numa refeição normal consumir por volta de 100 gramas de carne, 150 para uma pessoa maior, para um homem maior, não está muito fora da recomendação, sabe? Então não é uma coisa fora do comum. Então por volta de 100 gramas é uma quantidade até pequena. Enfim, pensando que você vai consumir outras fontes proteicas de outros alimentos, que vai repetir isso no jantar, enfim. Então não é um excesso, não. Uma quantidade por volta de 100 até 150 gramas de um bife, né? O que eu costumo falar para os pacientes se você precisar, alguns pacientes que querem fazer academia, né, que querem aumentar o consumo de proteína para ganho de massa muscular aí, geralmente aumentar também o consumo de fibra, né, porque a gente sabe hoje em dia que você aumentar a fibra, você também ajuda aí na prevenção da formação de cálculo renal, pela melhora na questão da flora intestinal, né. Existem algumas bactérias que degradam o oxalato dentro do intestino, e essa degradação que acaba ajudando aí na prevenção da formação de cálculo renal. O grande problema é que a pessoa aumenta a proteína e é aquele cara que só come o frango, a carne e deixa de comer o resto. É esse desequilíbrio, né? O excesso de um sem o equilíbrio do outro que vai gerar algum problema. Tão importante quanto evitar exageros é ter a presença dos protetores, né? Então, ter a presença dos alimentos, fonte de citrato, de potássio, de magnésio e fibras, realmente. Fibra faz toda a diferença. E uma coisa que os pacientes que formam cálculo renal não pensam é realmente nisso, na saúde do intestino. Então, é pelo intestino que tem a absorção de todos os nutrientes, né? Então, ter uma boa função intestinal e consumir bastante fibras, usar probióticos quando prescrito, pode ajudar muito também aí na prevenção da formação de novas pedrinhas. Sim. E você falou bastante de alimentos ricos em citrato, né? O que a gente tem aí para usar? Especialmente frutas cítricas, então, e não só o limão, a laranja, a tangerina, né? Lembrar do abacaxi, lembrar da cerola, lembrar do maracujá, também podem ajudar. Uma fruta que não é cítrica, mas é fonte de citrato também é o melão. E a água de coco é super bem-vinda também. Mas o que é mais importante é ter a presença de frutas e de vegetais no dia a dia. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais deixando de consumir esses alimentos que são protetores de maneira geral, não só de citrato, e são muito saudáveis. Então, a base da nossa alimentação, especialmente para quem forma cálculo renal, deve ser frutas e vegetais. Então, com certeza, até que o doutor falou antes ali, que falta o equilíbrio. Então, pode ter um pouquinho mais de carne, mas que tenha vegetal também naquele prato, né? Que tenha uma fruta de sobremesa, enfim. Então, é importante manter bem esse equilíbrio. Sim, e é importante ressaltar que muitos pacientes acabam trocando a fruta pelo suco da fruta. E tem trabalhos recentes que já mostram que o suco não é tão bom quanto a fruta em si. Então, parece que o fato de a pessoa fazer o suco da fruta, coar, você acaba tirando
a fibra que tinha ali, né? Então você acaba ingerindo uma alta carga de carboidrato, que querendo ou não tem ou não na fruta, apesar de você não ser um carboidrato tão ruim quanto o que a gente vê em doces, enfim, esses açúcares diretos, né? E você não acaba perdendo o benefício que seria da fibra que vem na fruta, né? Então, de preferência, se puder escolher entre o suco e a fruta, escolha a fruta. Até nós indicamos, né, o suco para pessoas que formam cálculo pensando na hidratação. Mas quando tem essa indicação, isso não quer dizer que a pessoa só deve tomar suco. Um copo de Sim, suco por dia é suficiente, não precisa muito mais do que isso. E se a pessoa é uma pessoa que gosta de tomar água, então nem precisa do suco, vai direto só para fruta e toma água como fonte principal de hidratação. sim. E eu, Tati, e os refrigerantes, o que que você me fala deles? São Aí, proibidos? aí já tem um probleminha, né? Porque apesar de ser líquido, e quando a gente pensa em hidratação, pensa em prevenção, cheios de açúcar, cheios de sódio, sem nenhum tipo de nutriente. Então, até falando o que o doutor acabou de falar, quando nós processamos a fruta e transformamos em suco, nós já temos perda de nutrientes. Quando a gente pensa num refrigerante, não tem nada de bom, né? Então, não tem nem um tipo de benefício. Enfim, não é proibido. Tá? Então, assim como a gente já falou no início ali da live, não tem nenhum alimento que seja proibido, mas deixar o consumo mais esporádico possível, só para algum momento, sei lá, uma festa, um aniversário, alguma ocasião assim. E se a pessoa gosta muito, faz muita questão, né? Então, deve-se evitar ao máximo. É um alimento ultraprocessado, enfim, sem nenhum tipo de benefício. Sim. O que eu acho interessante, alguns pacientes falam, doutor, ontem eu tomei um monte de refrigerante e tive dor nas costas, né? Essa associação geralmente não é tão rápida. O hábito de querer sempre Ai, achar travou uma de relação de causa e efeito em tudo. Então, eu ontem eu comi um monte de refrigerante, hoje eu tô com novo. cólica renal. Não é bem assim. A formação de um cálculo ela não é tão rápida a ser de um ponto e geralmente demora aí algumas semanas, né, para os pacientes que têm uma tendência, são meses, né, para formar um cálculo renal. Mas é aquele consumo, aquele hábito, né, tomando refrigerante dia sim, dia não, alguns pacientes acabam tomando até todo dia. Esses aí que tem que ser evitados a ponto de formar um cálculo renal. Mas não é que tomar o refrigerante vai causar a dor. Justamente. Tra- Travou de novo? Não. Travou, mas acho que já voltou. Deu uma. Já... Oi? Oi, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Vamos continuar. Pronto. É, outra pergunta que os pacientes me fazem bastante, referente à suplementação de academias. Creatina, whey protein. O que que a gente Certo. tem sobre isso? De novo, volta da mesma forma como nós conversamos em relação às carnes, né? O excesso é o que vai fazer a grande diferença. Então, o consumo de suplementos de proteína concentra muita proteína. A pessoa come muita carne, mas concentra muito mais, consome um monte de suplemento, não se hidrata, não consome os alimentos protetores, aí sim ela pode ter uma formação de um novo cálculo renal. Não quer dizer que o suplemento em si vá provocar um renal, mas é o contexto todo, né? Se a pessoa só consome proteína e não consome outros alimentos e não tem outros cuidados, aí pode sim, já tem a genética, essa questão toda, então pode sim provocar, né, a formação de um novo cálculo renal por consumir suplemento em excesso aliado a esses outros excessos aí no seu dia a dia. Sim. E outra, a creatina em si, ela não é proteína, né? Ela é um suplemento energético, na verdade, que vai acabar sendo usado aí. Muitos pacientes que fazem academia, mas a princípio a creatina não entra nessa questão da proteína, né? A creatina, para a formação de cálculo renal, até hoje não tem nenhum trabalho que acaba evidenciando essa formação nos cálculos renais.
Então, Uhum. creatina, a princípio, a gente não tem nenhum problema com ela. Que existe muita confusão de pacientes que têm problemas renais, né, e a creatina é porque a dosagem da função renal é feita através de um exame que chama creatinina. Então, a creatinina é um metabólito da creatina. Então, quem consome creatina pode aumentar a creatinina no sangue, e é aí que existe um pouquinho dessa confusão. Mas a creatina em si não faz mal para o rim. Tá ouvindo? É que a internet está ruim aqui, tentei Tá. arrumar, mas eu ouvi isso, doutor. É, essa questão de suplemento é muito complicado, né? E, mas o que eu vejo principalmente hoje é o uso eliminado, sem prescrição, né? Então, eu acho que essa questão, se Sim, for bem acompanhada, dá para usar sim, dá para fazer uso, dá para ganhar massa magra, enfim, dá para fazer um bom trabalho, mas com uma boa orientação e tudo bem calculadinho. certo. E, Tati, referente a chás, algum chá que seja melhor, algum chá que seja pior, algum que não deva ser tomado? Na verdade, os chás que não são indicados são chás escuros, especialmente formadores de cálculo de oxalato. Então, chá preto, chá mate, são ricos em oxalato e acabam concentrando muito. Então, devem ser deixados mais de lado. É preferível tomar chás mais clarinhos, chá de flores, de frutas, enfim, casca de maçã, de abacaxi, né? Um camomila, um erva doce, um hortelã. Tem o chá de quebra-pedra também, que é um chá que pode dar, não vai quebrar a pedra, mas pode auxiliar aí para a queda não aumente muito, né? Então, e além de tudo, o chá acaba auxiliando na hidratação, né? Obviamente, o chá sem adição de açúcar, essa Sim. parte é bem importante, mas dá para usar, né? Então, pode fazer parte da dieta, né, do planejamento, da hidratação aí dessas pessoas que formam cálculo, sim. Então é isso. Acho que se a gente quiser abrir para o pessoal fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida. Aí eu até tinha aqui umas perguntinhas, vamos ver aqui que o pessoal deixou ali na caixinha, para a gente finalizar, vamos ver aqui. Todo líquido, suco, chá, café, conta para os 2 litros diário ou é somente água? Então teve essa pergunta aqui. Todo líquido vai contabilizar, mas sempre a principal fonte de hidratação deve ser a água. Né? Então, você, que nem eu falei antes do suco, é um copo de suco, o chá vai ser um copinho de chá, mas não é para tomar 2 litros de chá. Então, sempre pensar que a base da hidratação é a água, e aí outras fontes podem ser utilizadas, mas em menor quantidade. É Sim. isso, né, doutor? Acho que sim. É, o que eu geralmente falo é que acho que você manter 70, 80% aí do consumo de água, pelo menos, o restante pode ser aí suplementado com outros líquidos, né? Café, os chás, como a gente acabou de falar, sucos também. E principalmente agora no frio, né? O pessoal acaba sempre reclamando, é mais difícil beber água no frio, como é que eu faço? E aí que talvez você possa usar um pouquinho mais dessas outras bebidas que ajudam também. Isso mesmo. Pimenta do reino e sementes de tomate faz com que forme pedra nos rins, né? Então você pergunta também. Não, né? Então a pimenta do reino não tem problema nenhum, nenhum tipo de pimenta, e você não tem que se preocupar com sementes, as sementes aí, tomate, enfim, até o tomate falam-se como se grande vilão. Tem muita gente que chega no consultório, eu parei de comer tomate porque eu tenho cálculo. E na verdade, não, ele é até bem pobre em oxalato, o tomate. Mas não sei de onde que surgiu essa questão aí. Pode consumir tomate com semente, pode consumir pimenta do reino também. Sim. Essa questão de temperos, alguns pacientes perguntam, né? Os temperos, de uma maneira geral, os naturais, não causam grandes problemas, né? O problema são esses temperos prontos, né? Esses caldos quinores da vida aí, que na verdade eles são sal puro, basicamente. Então, são esses aí que tem que ser evitados, mas os temperos naturais, geralmente não causam nenhum problema. É isso mesmo. Teve uma pergunta aqui que, na verdade, eu não conheço. Você conhece, doutor, água de Ibirá? Não, Não. Urina também ácida não. de Ibirá ajuda. Na verdade, eu não conheço essa água, mas
quando a gente fala em acidez na urina, uma dieta, uma alimentação, né, uma dieta mais alcalina pode te ajudar. Então, o que é uma dieta alcalina? Ela é tudo que a gente falou nessa live. Então, incluir mais alimentos protetores, então com frutas, com vegetais, se manter bem hidratado, você consegue alcalinizar a sua urina. Uma urina ácida também é fonte de excessos proteicos, que é o que a gente falou agora aqui também. Proteína demais, eu posso acidificar minha urina. Então, para neutralizar, para alcalinizar alimentos vegetais, né? Sim. Especialmente frutas e vegetais de todos os tipos. É o que eu costumo ver os pacientes falar, existe alguma água? Bebe água. Mineral, potável. A gente já é difícil a gente convencer eles que tem que beber água. Imagina você especificar o tipo de água. Só Sim. bebe água, já ajuda. Já vai ser o suficiente. É isso mesmo. Então, é isso. Tem mais alguma dúvida? Alguém quer alguém escreveu alguma coisa aqui que eu também não vendo? Acho que não teve pergunta por aqui, né? Se alguém tiver uma pergunta aqui, É. a Yara perguntou. Quer falar? Oi, desculpa, cortou, não entendi. Aqui a Yara perguntou o seguinte: e os alimentos ricos em purina deve-se limitar? Então, provavelmente deve estar falando, deve ter cálculo de ácido úrico, né? Quando a gente fala dos alimentos ricos em purina. Quando você forma cálculo de ácido úrico, sim, deve há o excesso desses alimentos, tá? Mas e são especialmente o que mais deve se limitar, além dos alimentos ricos em purina? Açúcares, que o doutor falou ali no início da live e foi muito bem colocado, né? O excesso de açúcar pode ajudar a formar mais cálculos, então deve evitar o consumo de açúcar em excesso. E purina, evitar consumir demais, né? Numa mesma refeição, enfim. Limitar o consumo, mas não precisa deixar de consumir os alimentos ricos em purina, que são especialmente miúdos, frutos do mar, enfim. E tem que tratar também o ácido úrico, né? Muitos desses pacientes às vezes têm um ácido úrico elevado e aí a gente entra em algumas medicações para baixar o ácido úrico, né? Aí geralmente é um outro problema que é um pouquinho mais específico. Mas a maioria dos pacientes, os cálculos são de oxalato, né? 90, 99% dos casos. 99 não, mas 95% dos casos aí, os cálculos acabam sendo de oxalato de cálcio, né? Os de ácido úrico, eles têm uma característica de ser cálculos mais moles. Então, o próprio citrato, né? Às vezes a gente usa o suplemento com citrato de potássio, que é o litocite, é uma medicação que muitos pacientes perguntam se vai ajudar a dissolver a pedra. E para esses pacientes que têm cálculo de ácido úrico, o litocite ele pode conseguir dissolver, mas não é o observado habitualmente. Isso aí. O litocite é muito usado, né? Me pergunta, né? Sempre o paciente quando chega no consultório pergunta, vai ajudar o litocite? Eu falo, vai, realmente ajuda. Mas tem que tomar o litocite e tem que cuidar da alimentação, né? Não adianta, as duas Sim, coisas andam juntas. Tem como fazer só uma coisa e não fazer outra, enfim, né? A e é o que medicação eu falo para os. caminham juntas. Ele, e ele tem que estar preparado para, às vezes, tomar pro resto da vida, né? Porque não adianta nada tomar 3 meses e depois parar. Então, essa suplementação, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Se você realmente tiver indicação, vai ter que tomar. Não adianta tomar uma semana, 30 dias, porque a hora que você voltar, volta, a hora que você parar, volta como era antes. Isso mesmo. Então, tá. Acho que vamos ver se tem mais perguntas aqui, doutor. Vai vendo que eu não estou conseguindo rodar as perguntas aqui. Eu não entendi aqui. Citado alcalino serve para quê? Será que talvez ela perguntou sobre o citrato de potássio? O citrato alcalino, não conheço. Cápsula de quebra-pedra é bom? Criança pode tomar? E aí, doutor, o que você acha? Eu acho que essa cápsula de quebra-pedra deve ter o extrato da planta, né? Que é do que se faz o chá. Não tem muita evidência científica de que vai realmente funcionar. Então, acho que em vez de dar o remédio, talvez melhorar a alimentação,
E usar o próprio chá é melhor do que usar o composto ali, que às vezes, muitas vezes a gente não tem nem controle se existe o extrato desse tipo de medicação, né? Então, evitar. Acho que esses extratos de chá não resolvem muita coisa, não. É. E falando em criança, né? Talvez o chá ela não aceite bem, mas não precisa tomar o chá de quebra-pedra. Pode oferecer uma fruta, pode oferecer o suco, enfim, eu acho que acaba sendo mais efetivo e fácil até para administrar, né? Para a criança aceitar. Sim, e criança também é muito raro ter cálculo renal, né? A gente não tem com tanta frequência crianças, principalmente menores de 10, 15 anos, com cálculo renal. Se uma criança tiver realmente acesso, a criança necessita de uma investigação metabólica, porque pode ele ter um distúrbio, alguma alteração no metabolismo que vai favorecer a formação de pedra. Então, crianças especificamente têm que ser investigadas mais a fundo, não é igual adulto. A Geise colocou, feliz em poder consumir tomate. Pode consumir tomate tranquilo. Então é isso, acho que não tem mais pergunta aqui. A Jé de Jaraguá do Sul. Legal, obrigada pela presença de vocês. Doutor, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, Tati. Agradecer aí pela, pelas informações aí que a gente precisava ter. É muito importante essa parte nutricional no acompanhamento dos pacientes com cálculo renal. Às vezes é difícil colocar na cabeça deles que eles precisam passar no nutricionista para fazer essa análise de como, mas eu como bem, mas a hora que você vai ver os pormenores, a pessoa, na verdade, a alimentação dela está péssima. Então, às vezes é difícil você convencer a pessoa que esse acompanhamento ele é muito importante. Então, a pessoa hoje em dia está difícil de passar no médico, imagina eles acabam não passando, eles não querem passar, não querem ter esse acompanhamento que vai, na verdade, ser até mais importante do que muitas vezes o acompanhamento médico. Às vezes o paciente tem até medo, né? Não vou no nutricionista porque vai me cortar tudo, mas na verdade não é bem. A gente coloca mais coisa do que tira, né? Então, Sim, essa questão aí é um pouco de medo, né? Não precisa ter medo, não. A gente não tira tudo, não. É importante, né? Além de tudo, de todo o cuidado, manter o prazer ao se alimentar. Então, pensar que a alimentação também faz parte aí de uma vida social, né? Não é só quantidades, enfim. Mas a gente leva tudo isso em consideração porque a pessoa também. E também de acordo com o gosto da pessoa, né? Então, tem alguns alimentos que não são tão indicados, mas se a pessoa faz muita questão de consumir, tem como encaixar ali, conversando bem certinho, a gente sim. consegue. É isso aí. Então, O pessoal está perguntando se vai ficar gravada. Acho que sim, né? A gente pode deixar gravada. No YouTube eu precisei interromper, que eu acho que a internet não estava dando conta de fazer a transmissão pros dois canais. Então, depois eu vou jogar isso aqui pro YouTube também. É isso, quem quiser assistir aqui no Instagram, no YouTube, vai ficar lá para quem preferir. vamos gravar então. Vamos deixar salvo ali, daí fica no nosso feed, para quem quiser ver depois. Tá bom? Até mais. Obrigada, doutora. Até a Eu que próxima. agradeço, Tati. Até. Tchau, até. Tchau, tchau.